Dando prosseguimento, vamos agora para um bloco sobre precauções jurídicas nas escolas, direitos e deveres recíprocos e os procedimentos recomendados às suas equipes. Nós vamos começar a falar sobre a apresentação dos documentos escolares. As escolas são obrigadas a apresentarem seus regimentos escolares, projetos pedagógicos e, se particulares, as planilhas com os preços de serviços educacionais em qualquer época do ano aos alunos matriculados ou que pretendam se matricular nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino de qualquer nível ou modalidade. Esses documentos eles são públicos e nada impede que sejam até divulgados nos sites das unidades de ensino. É também permitido que sejam copiados e levados para casa pelos seus alunos e seus responsáveis. A proibição do fornecimento de cópias desses elementos, considerados essenciais para conhecer os detalhes do nível de ensino, pode acarretar pedidos administrativos ou judiciais, com amplo ganho de causas para os discentes. Diferente posição há no tocante aos contratos sociais e os estatutos das entidades mantenedoras. Vamos dar um parêntese aqui. Mantenedora é aquela que detém toda a parte financeira da instituição. Mantidas é a parte pedagógica. A mantenedora ela tem um nome. A mantida é uma faculdade, uma escola, um centro universitário, uma universidade, que todas essas têm uma mantenedora. Tais documentos são reservados e somente os sócios associados têm direitos aos mesmos. Outra parte também interessantíssima que nós temos é quanto ao acesso gratuito às informações acadêmicas dos alunos. Todo aluno tem direito às informações de sua vida acadêmica, envolvendo rendimento, notas, avaliações e o número de faltas. Tais atos são implícitos na relação escolar e na prestação de serviços feito pelas escolas. Os estabelecimentos de ensino têm a obrigação de disponibilizar todas essas informações. As informações verbais ou pelas internet, elas têm que ser gratuitas. E havendo interesse que os dados sejam passados por declaração, é lícito que a escola determine um preço em sua tabela de serviço educacional e fixe um prazo para liberar tais documentos. Então, são duas coisas. Quando você dá informação verbal e através da internet, você não pode cobrar. Essas informações elas são gratuitas. Mas a partir do momento que você tem que dar uma declaração, você pode cobrar um preço desde que seja estipulado na sua tabela de preço. Outro fato também que é importantíssimo dentro disso é a acessibilidade para os deficientes. A legislação ela é muito clara quando ela fala que todos os prédios e equipamentos devem estar em condições de fácil acesso para atender os alunos deficientes e as pessoas que necessitem de atendimento especial. Hoje em dia, é direito fundamental da sociedade e esse descumprimento pode acarretar consequências punitivas para os estabelecimentos de ensino, desde a educação básica até a superior. Em qualquer modalidade, em qualquer nível, essa acessibilidade ela é garantida por lei. E existem decisões judiciais exigindo que sejam adaptados os projetos arquitetônicos e pedagógicos, contemplando meios para o suporte tecnológico aos usuários do serviço. Isso está incluso os casos de perda parcial ou total dos sentidos, dentre os quais a visão e a audição. E também os cegos, eles têm direitos que não são mais cegos, são os deficientes visuais, a serem acompanhados de animais guias, como cães adestrados para esse fim. E com isso você tem que fazer uma adequação aos materiais pedagógicos para esses tipos de alunos, onde a legislação educacional ela não obriga que as escolas façam a adequação dos materiais pedagógicos, mas
É preciso, contudo, que haja um posicionamento do estabelecimento de ensino, ele seja bem claro antes da efetivação das matrículas, e disposições nesse sentido devem constar dos regimentos escolares e dos contratos de prestação de serviço educacional. Nós não podemos nos negar a matricular, mas nós podemos dizer que nós somos incapazes de atender plenamente a esses alunos dentro da sua instituição. Outro fato que está dando muita demanda judicial são as agressões físicas no interior da escola. Ocorrendo qualquer tipo de agressão iniciada por aluno ou por outra parte qualquer, integrante da sua comunidade escolar, o diretor ele deve promover uma sindicância interna e decidir sobre o procedimento a ser adotado. É legítimo que o gestor do colégio envie ocorrência aos setores policiais para apurar a responsabilidade, nos casos mais graves, podendo até haver a condenação criminal do infrator. Esse fato é um fato novo que está ocorrendo agora. Existem demandas judiciais quanto à baixa qualidade de ensino e os seus reflexos na vida acadêmica dos estudantes. A legislação brasileira determina que cabe ao poder público avaliar a qualidade da educação. Isso é fato notório, todos nós sabemos disso. Porém, existem vários critérios para que isso ocorra, instrumentos que permitem se conceituar em níveis previamente divulgados. Normalmente de 1 a 5 nos cursos de graduação e de 1 a 7 no curso de pós-graduação estrito sensus, que correspondem aos mestrados e aos doutorados. Quando os resultados são ruins, existem medidas de acompanhamento nas instituições para que sejam alcançados melhores patamares. Entretanto, mesmo isso ocorrendo, há reflexo na vida dos estudantes. Um deles é a redução das oportunidades de empregabilidade quando formados. Por quê? Sendo constatado esse prejuízo, o aluno pode pleitear na justiça a indenização pelos danos, cabendo o poder judiciário a fixar as penas pecuniárias à entidade mantenedora. Então, qualquer tipo de baixa, geralmente nós escutamos assim, lemos assim no Diário Oficial, certificação, diplomação só para fins de conclusão. Isso pode haver uma demanda judicial muito grande pela baixa qualidade de ensino. Outro fato também, dentro dessa parte toda da baixa qualidade, é que muitas vezes essa baixa qualidade ocorre devido à frequência do seu estudante. Todos nós sabemos que o controle da frequência ele é obrigatório em todas as instituições, cabendo a cada uma delas definir qual vai ser sua forma. O aluno ele não pode se negar a usar o sistema definido pelo estabelecimento de ensino. Ele não pode também fraudular essa frequência. Por exemplo, um outro aluno, ele dizendo que o aluno está respondendo a chamada por ele, ou então assinando por ele. Se a instituição pegar, isso é crime de falsidade ideológica. A instituição pode muito bem entrar por as vias judiciais contra esses dois alunos. Outro fato também que todas as instituições têm que ficar atentas é quanto ao cumprimento integral da carga horária. Por quê? Todos os alunos, quando eles contratam os serviços educacionais da sua instituição, eles estão, na verdade, comprando um serviço, que ele é devidamente descrito no contrato de matrícula e no regimento escolar, inclusive a sua carga horária. Isso ocorre muito, esse tipo de demanda judicial ocorre muito naquelas instituições que trabalham com os cursos noturnos. Por quê? Geralmente, nas últimas aulas, os professores, aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que estão faltando, ele libera a turma. Isso pode acarretar que algum aluno
que esteja usando de má fé, comece a anotar 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 2 minutos no outro dia, e no final do semestre ele chegar e dizer, não, eu quero uma redução da minha última mensalidade, porque, minha última parcela, porque o professor fulano de tal não cumpriu tantas horas como ele tinha que cobrir, está faltando tantas horas, eu quero a restituição na parte pecuniária ou então a restituição das aulas. Fiquem muito atentos a isso, porque o que nós estamos falando, não existe um caso, 2 casos, mas são milhares de casos a respeito disso. Já que nós estamos falando dessa parte dessas demandas judiciais, nós temos que ficar muito atentos, porque a cada dia que passa, nas instituições de ensino superior, os alunos estão entrando muito mais novos. Geralmente eles estão entrando com 17, 17,5, quase completando aos 18. E o nosso Código Civil, ele prevê que a maioridade é atingida aos 18 anos. Não é 17 anos e 29 dias, aos 18 anos. Os alunos, mesmo que os que passam nos exames seletivos para os cursos superiores, que não tenham completado a idade supracitadas, são juridicamente incapazes para assumir compromissos no tocante à contratação de serviços educacionais, bem como para fazer matrícula. Quem faz a matrícula desses alunos são os seus responsáveis. Se o seu contrato ele tem a parte do responsável pedagógico e responsável financeiro, e o responsável pedagógico, quanto ao aluno menor, ele preenche todos os dados, e quando chega no responsável financeiro ele coloca o mesmo, a partir do momento que este aluno se tornar maior de idade, isso é automático, ele é o responsável pedagógico por ele. E caso haja nesse seu contrato, em vez do preenchimento de todas as lacunas do responsável financeiro, ele colocar o mesmo, ele passa também a ser o responsável financeiro dentro desse contrato. Nossa orientação: responsável pedagógico, ele vai preencher todas as lacunas. O responsável financeiro também vai repetir tudo aquilo que foi. Por quê? Ao completar 18 anos, ele só é responsável pedagógico. O financeiro continua sendo a mesma pessoa que assinou o contrato antes dele completar os 18 anos. Prestem bem atenção a isso, porque isso está acontecendo demais. Os alunos usam isso numa má fé, ou até mesmo desavisados. Outra coisa, qual de vocês tem Xerox dentro da sua instituição? São vários, né? Se não for a maioria. Vocês sabem que tanto o professor como a pessoa encarregada, o funcionário da Xerox, quanto o aluno e quanto o diretor, eles são responsáveis pelas cópias ilegais feitas de trabalhos científicos, livros ou outro texto? Isso pode acontecer tanto através dos documentos físicos como os digitais. Existem programas de informática que detectam a pirataria intelectual e permitem que os prejudicados possam processar juridicamente pelos crimes cometidos. E no caso dos menores de 18 anos, os responsáveis são os infratores. As instituições que detectarem as cópias têm o dever de comunicar o fato às autoridades públicas e aplicar penalidade aos discentes e docentes. As punições devem ser previstas nos regimentos escolares. A maioria das instituições tem dentro da Xerox aquelas pastinhas dos professores. Tomem muito cuidado com isso. Há também um desgaste muito grande do nome da sua instituição, pois os alunos se matriculam nas instituições em função de um bom nome da mesma no mercado. Existe maior acesso às empresas quando os estabelecimentos de ensino são reconhecidos pela sua excelência de ensino, mas
Se com o decorrer dos anos vier a existir o desgaste do nome da instituição, isso trará prejuízos para os alunos. Embora não exista nenhuma lei que defina se há direitos indenizatórios para os alunos, a tendência é que o Poder Judiciário venha a determinar o pagamento de indenização aos prejudicados. Os valores nessas situações são definidos conforme os chamados danos morais e podem variar conforme o nível de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Outro fato que está ocorrendo muito, e vocês, como gestores, vocês têm que ficar atentos, são que as instituições de ensino e as suas entidades mantenedoras devem ter grande cuidado no sistema de remessa de correspondência para os alunos e seus responsáveis. Por quê? Dependendo do tipo da matéria, pode haver o chamado constrangimento ilegal. Às vezes, vocês estão fazendo uma correspondência para um aluno com o endereço do outro. Ou um e-mail que é para ir para um, vai para o outro. E é muito importante, principalmente, que as notas. A nota, só quem pode receber a nota é quem é o responsável pedagógico do aluno. Ou ele mesmo, ou o seu responsável. E é uma coisa assim muito interessante que as instituições estão fazendo. Eles têm o intranet, onde o aluno coloca o seu login e a sua senha e tem toda a sua vida acadêmica. Pensem nisso para vocês começarem a utilizar para todos os tipos de correspondência, porque assim não vai haver como falhar nesses casos. Outro caso também que vocês têm que prestar muita atenção é quanto ao furto e roubo dentro de sala de aula. O furto, ele é feito de uma maneira onde ninguém vê quem pega o material. O roubo é através de violência, é através de agressão física que eles conseguem pegar. E a escola é responsável quanto ao furto ou roubo de qualquer pertence dos alunos ou dos seus empregados. Para evitar maiores questionamentos, é aconselhável que o estabelecimento deixe expressamente escrito no contrato de matrícula do trabalho o que é assumido pelo colégio e o que não é, alertando assim aos portadores dos equipamentos e demais bens trazidos. Mesmo assim, já existem muitas jurisprudências informando que a partir do momento que você entra com o objeto na escola, a escola é responsável por tudo aquilo que acontece dentro dela. E esse outro fato também está acontecendo dentro das instituições, que nós andamos assim muito preocupadas, que é a parte da humilhação e as ameaças aos alunos e ao corpo docente. Porque as instituições, elas são responsáveis pelos atos dos seus funcionários, professores, coordenadores, que trabalham no interior do estabelecimento. Deve haver uma escolha correta das pessoas e permanente vigilância dos atos praticados. E quando houver situações de humilhação ou ameaça aos alunos, feita por parte de qualquer um dos membros da equipe, a direção deve apurar as responsabilidades e aplicar as penas previstas no regimento interno. Isso também serve para os docentes que podem agredir aos discentes. Dentro do seu regimento interno ou do seu código disciplinar, você tem que haver todas as sanções, tem que haver uma previsão das sanções para esses casos. Como nós estávamos falando dos alunos, tem que haver, mas é uma coisa assim muito séria, tá? Que todos os alunos sabem que não pode haver violência dentro das instituições, principalmente entre seus pares, funcionários, professores ou autoagressão.
E ocorrendo qualquer tipo de agressão, como nós falamos da parte dos funcionários, a direção também tem que abrir uma sindicância interna, tomando depoimento e organizando um processo disciplinar interno que pode levar às penas de advertência, suspensão ou até mesmo jubileu desse aluno. Essas providências darão mais base para uma demanda judicial. O cuidado deve acontecer também nos casos onde o aluno, ele, mesmo se defendendo, mesmo para se defender, ele agrida. E dependendo da situação, o fato deve ser levado imediatamente às autoridades policiais. Tudo isso faz parte da imagem da instituição e também da imagem do aluno. As instituições, elas têm o direito de fazer as suas propagandas, mas os seus alunos, a imagem dos seus alunos, elas têm que ser preservadas. Caso a instituição queira utilizar a imagem, tem que haver um contrato específico para isso. Entende-se imagem por fotografias, filmes, mensagens, tanto contidas na internet como nos painéis publicitários ou assemelhados. Não há restrições se as imagens estiverem expostas no interior da instituição e se retratarem atividades didáticas e esportivas. Porém, a partir do momento que você coloca para os extramuros, para as redes sociais, para o site, não o intra, mas o extranet, você tem que ter um contrato claro sobre o uso da imagem. Isso não só a parte da imagem, das fotografias, mas as mensagens de voz e as expressões corporais também. Muito cuidado com isso, porque isso está havendo uma demanda judicial muito grande. Outra demanda judicial que está havendo, principalmente através do Ministério Público, são os softwares. Cuidado com os seus laboratórios de informática, porque os alunos gostam de utilizar o laboratório de informática levando os seus programas. Existem programas que quando o aluno usa, ele passa o tempo todo usando. Quando o computador fecha, ele volta ao seu programa original, retirando, zerando todos aqueles programas que foram postos. Procurem os seus TIs e vejam com seus TIs como vocês podem se precaver através desses programas. Para finalizar, eu deixo um pensamento do nosso grande educador Paulo Freire. Crescer como profissional significa ir localizando-se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos, para chegarmos a ser um ser verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em conjunto com nossos semelhantes para o alcance dos nossos objetivos como profissionais da educação. Todos nós somos profissionais da educação, seja em que nível for. Então, nós estamos nesta luta porque nós abraçamos a causa da educação. E quanto mais nós fizermos para o nosso crescimento pessoal e profissional, nós estamos crescendo a nossa educação brasileira. Muito obrigada. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de julho de 2014, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para a inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo site www.ipai.com.br. O Fórum Virtual de Administração da Educação termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.